já foi vice-diretora da Escola Doméstica de Natal, enfim, com toda uma experiência, me ajudou, trabalhou, fez, a produção é dela, realmente a autora maior, chama-se Cristine, minha filha. Pois é, e Cascudo, um Menino Feliz. O senhor já tinha publicado um título, Cascudo, um Brasileiro Feliz. Verdade. É mais ou menos na mesma linha. Eu gostaria de perguntar ao senhor justamente por isso. O que lhe faz crer que Cascudo foi de fato essa figura afeita à felicidade? Olha, desde o começo ele realizou tudo que desejava na vida. E ele procurou seguir uma frase que eu tenho feito e que até registrei deste livro, você viu, é que ninguém é útil sem ser feliz, nem é feliz sem ser útil. O que ele procurou foi ser útil, socialmente útil, à sociedade, ao meio que vivia, e procurou com isso ser feliz. Cascudo conseguiu essa maravilha, e o primeiro livro, esse livro que está na 3ª edição, eu estou com ela pronta para a 4ª edição, o Câmara Cascudo, um Brasileiro Feliz, eu registro exatamente isso. Quando eu levei para ele o livro, ele estava vivo, era a comemoração dos seus 80 anos, eu levei para ele o livro e ele disse, não, você está publicando, muda esse título, Um Brasileiro Feliz, porque você tem mais de 100 milhões de brasileiros que não são felizes, só eu sou. Eu disse, não, o livro não é do senhor, o livro é meu, é sobre o senhor, mas é meu. De maneira que o título é esse. Depois ele gostou tanto que ele adotou e escreveu em livro, em crônicas. Ele escreveu, eu sou o que Diógenes da Cunha Lima disse, eu sou um brasileiro feliz. Ele realmente tem uma infância rica, bonita, fantástica, diferente, que os meninos do Brasil precisam conhecer. E esse livro seria uma forma de fazer com que os meninos do Brasil conheçam, porque é um livro infantil e com traço aqui didático, né? É um livro que pode-se dizer que é um livro didático, né, doutor Diógenes? Eu não tenho dúvida de que é um livro didático, é um livro que poderia perfeitamente ter esta finalidade, que foi pensado nisto pelos autores, que fosse útil para que a criança também se sinta feliz em ler o livro, em participar dessa vivência rica, extraordinária de Câmara Cascudo. Além do texto que conta a história do Brasileiro Feliz, a ilustração, né, do Marco Antônio Godoy é uma ilustração maravilhosa. Marco Antônio Godoy é sabidamente um dos melhores ilustradores e desenhistas desse país. De maneira que foi também uma honra ter a participação dele, que trabalhou duramente, e quando nós aprovamos as ilustrações foram mandadas anteriormente com aplauso. Não podia ser diferente. Realmente torna um livro bonito, agradável. Há alguma negociação ou algum trabalho no sentido de que os estudantes do Rio Grande do Norte ou de algum outro estado brasileiro venham a ter acesso a esse livro? A PUC de São Paulo, em Perdizes, teve contato com o editor, com Cortez, querendo apresentar uma visão deste livro numa grande amostra, que eles fizeram uma pequena amostra, vão fazer uma grande amostra sobre Câmara Cascudo e a infância brasileira. Então há a possibilidade de, em São Paulo, ser adotado. No Rio Grande do Norte, com mais razão, eu acredito que a gente qualificada na direção, tanto da Secretaria da Prefeitura de Natal, quanto a Betânia e Walter do Estado poderiam pensar nisso. Acho que é uma contribuição ao saber local e à cultura, o melhor da cultura brasileira que Cascudo representa. Uma coisa interessante é que as pessoas, os potiguares, pudessem conhecê-lo já na infância, porque a obra de Cascudo é grande, né? É verdade. Como o senhor costuma dizer, é profunda, não é um rio, não é? Ela é profunda. Então haveria tempo de ser trabalhado isso durante o período em que os alunos se transformam em leitores. Olha, esse livro só poderia ser lançado na casa de Câmara Cascudo, por isso mesmo Daliana, Ana Maria, Camila, a quem é dedicado o livro, aceitaram esta hipótese. Eu digo que é um livro feito para crianças de 5 anos a 95. Com menos de 5 não vai entender, com mais de 95 também não tem interesse. Mas a todas as crianças, aqueles que têm o espírito jovem, pode ler com agrado, e acho que isso é exemplar, que é uma forma de levar ao povo do Brasil, de cada estado brasileiro,
com excelência para o Rio Grande do Norte, a figura humaníssima de Câmara Cascudo, com seus valores, com suas formas de vida inteligente, com a forma de tratar os outros bem, de fazer o que Cascudo chamava a intriga do bem. A intriga do bem. E fazia levar para todo canto. Então o lançamento será na Casa de Câmara Cascudo? Na quinta-feira, a partir de 6h30 da noite. 6h30. E não vai ser um lançamento simples. Você está convidado, você que me ouve, convidado, vá mesmo e leva os amigos, leva as pessoas, leva as crianças para esse lançamento, porque não vai ser só um lançamento simples. Vai ter comidinhas típicas, coisas locais, e vai ter o jogral de Natal, cantando e contando histórias de Câmara Cascudo dentro dessa visão da infância. Eu penso que é um momento importante para Natal, para o Rio Grande do Norte. Peço licença ao senhor, doutor Diógenes Cunha Lima, e também aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o doutor Diógenes sobre Luiz da Câmara Cascudo. Um minuto só. De volta ao programa Conexão Potiguar. Hoje estamos conversando com o Dr. Diógenes da Cunha Lima, que é presidente da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, e está lançando o seu 13º livro, Cascudinho, um menino feliz. A ilustração ele faz o livro em parceria com a sua filha, Cristine Cunha Lima, e a parceria de Marco Antônio Godoy, saiu pela editora Cortez. O lançamento será na quinta-feira, a partir das 18h30, na Casa de Câmara Cascudo. Doutor Diógenes, eu li o livro no final de semana. Nós tivemos a sorte de ter um feriado no final de semana e a gente para com as crianças. Eu li o livro para os meus filhos e tem uma parte aqui, logo no começo, fala do patacão, que ele foi tomado, Câmara Cascudo, quando tomou banho, os seus primeiros banhos, tinha uma moeda dentro, um patacão. Como é que é essa história? Ele foi colocado numa bacia de ágata e o padre João Maria batizou e disse em latim, Ludovicus, que hoje é o nome da Casa de Câmara Cascudo. Ludovicus é Luiz em latim. E colocaram um patacão de prata para não faltar dinheiro para ele, que faltou, viu? Essa patacão não funcionou. Não funcionou essa parte. E colocaram também um pouco de vinho do Porto para que ele fosse forte, saudável. E os pais morriam de medo, como tinha 2 filhos anteriores que tinham morrido, crianças, e queriam tratar desse menino com muito carinho, muito zelo e muito cuidado na vida tinha que ter. Esse vinho do Porto era para tornar. Na vida é certo dizer que ele gostou muito mais do vinho do que do patacão. Ele não sabia nada do patacão. Por exemplo, eu ia para lá e ele me mandava fazer coisas e eu fazia com muito agrado tudo que ele queria, que eu podia fazer. No final do expediente, era minha sobremesa estar na casa dele. Eu ia geralmente 6 horas, saía quando ele mandava embora. Ele dizia, vá baixar no terreiro. Aí eu já sabia que estava na hora. Era a senha. Era a senha. Mas ele mandava, por exemplo, ele dava um cheque, desconto tira o teu dinheiro no banco, porque eu não acredito em banco. Era um Banderne e ele tinha razão, o banco depois veio desaparecer. Mas eu tirava, ele juntava o dinheiro, eu pegava aquele dinheiro e colocava num plástico, jogava por trás dos livros e aquele dinheiro ficava lá. Quando chegava alguma coisa para pagar, ele tirava, abria assim e pagava. Ele não sabia muito bem o que era dinheiro, nunca soube direito. Às vezes ficava felicíssimo. Por aqui eu recebi o equivalente, por exemplo, R$200 que ele recebeu de direitos autorais. Era aquilo tão pouquinho, não era o que ele fazia. Acontece que o pai, que foi um homem rico, fazia todo o gosto dele, o Coronel Cascudo mandava ver os livros onde ele queria. Da Europa, da França, dos Estados Unidos, até da Rússia. Quando havia notícia de um livro importante, Cascudo pedia, ele mandava buscar. Este homem faliu e teve as contas, pagou todo mundo, porque tinha dado aval, que ninguém cumpria, e Cascudo teve que enfrentar a vida fazendo ata no Tribunal de Justiça. Imagine Cascudo tendo quanta coisa para escrever, se limitar a fazer ata daquilo que os desembargadores estavam decidindo no Rio Grande do Norte.
Depois aconteceu uma coisa boa. Chegou ao governo de Inácio Mariz, criou um cargo efetivo único no Brasil, de caráter efetivo, que é consultor-geral do Estado de caráter efetivo. Ainda hoje existe, ou existia essa função, mas de caráter de confiança do governador. Ele criou de caráter efetivo para nomear Cascudo e logo aposentar. Aí ele pôde viver uma aposentadoria condigna e até a fase mais produtiva foi quando ele não teve mais problemas financeiros. Ele pôde voltar-se exclusivamente para a escrita e para a pesquisa. Ele estudava e escrevia a noite inteira. Geralmente, quando ele mandava embora, ou outra pessoa que estivesse lá 8 horas, 8h30, ele começava a estudar e a escrever e até a madrugada. Pela manhã, ele não recebia ninguém, tinha uma placa na porta da casa dizendo: professor Câmara Cascudo não recebe pela manhã. Era hora justamente de recarregar. Era a hora que ele tinha que recarregar, ele estava lá. Uma vez eu passei lá de manhã e entrei, ele estava fumando, como ele gostava de fumar, ele jogava aquelas bolas de fumaça com um charutão. E tinha uma bacia grande que ele dizia para não errar. Quando a cinza caía do lado da. Aí ele entrou: se o senhor não viu a placa aí, não, eu disse: não, eu vi lá um mata-burro, por isso eu passei. Ele deu uma risada grande e ficou contando essa história aqui. Aí disse que a placa é o mata-burro, só os burros não entram. Ele entrava aí. Ele gostava muito e era dessa alegria de viver. Ele era a própria alegria de viver e conviver. Recebia crianças, rapazinhos, moças, para viver a vida com eles, para aprender a linguagem de Cascudo. Cascudo dizia que aprendia com cada pessoa e procurava aprender e viver com ele. Era esta figura, este homem feliz, fantástico, que ordenou a sua vida, dos seus filhos, seus filhos, e estava encantado com os netos. Mas um homem cheio de graça. Por exemplo, um dia, quando eu fui lá menino, ele me deu um chocolate, sonho de valsa, abriu a gaveta, tirou, aí destranquei. Meus netos, outros podem passar a mão aqui. Ele tinha trancado um chocolate, que ele não podia, nem devia comer muito açúcar, né? Mas trancava o chocolate na gaveta. E o cuidado, no livro tem uma passagem aqui, onde o senhor registra que o cuidado dos pais com ele era tão grande que deu para ele uma gaiola, mas sem o canário. Era um periquito. Era um periquito. A gaiola de periquito sem periquito, era a gaiola apenas para ele ver. Agora ele começou a imaginar a gaiola. Ele me contou que imaginar aquela gaiola se transformar num avião. Era a gaiola voando para todo canto e ele dentro da gaiola voando como se fosse um avião, um barco. E depois ele inventou que tinha um periquito lá dentro e até ouviu o periquito cantar. A propósito, ele me contou também outra coisa. Ele foi professor da história de música, da história da música. E era pianeiro, linguagem dele. Tocava piano. E depois ficou surdo. E então, o que é que ele podia fazer? Não podia ouvir música, ele lia as partituras e tinha o prazer de imaginar até a interpretação daquela música pela partitura. Era a Câmara Cascudo, este homem fenomenal do Brasil. Doutor Diógenes, pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores para fazermos mais um intervalo comercial e voltaremos na sequência com mais um bloco conversando com o doutor Diógenes da Cunha Lima, que está lançando Cascudo, o Menino Feliz. É um minuto só e a gente já volta.